Olá, meu nome é Fagner Dantas e esse é o Prazer em Conhecer, o seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. Então, se você gosta de ler livros, compartilhar ideias e conhecer pessoas, você está no lugar certo. Então, já se inscreve no canal, aciona as nossas notificações e, se gostar desse vídeo, já deixa o seu like. Esse aqui é uma continuação, na verdade, é um desdobramento do nosso vídeo anterior aqui, onde nós discutimos a famosa lista de 100 melhores livros do século XXI do jornal The New York Times. Na verdade, nós discutimos essa lista, fiz uma reação a essa lista no vídeo passado. E esse final de semana, esse domingo, eu pretendia fazer dois vídeos. Um primeiro reagindo à consequência da polêmica em torno da lista de melhores livros do New York Times, porque muita gente criticou aquela lista, achou que tinha gente que não deveria estar, e pelo contrário, tinha gente que deveria estar e não estava na lista. Então, por conta disso, o New York Times lançou uma segunda lista, a lista de melhores livros do século XXI, sob o ponto de vista dos leitores. Ali havia um corpo de jurados, vamos dizer assim, né, com escritores, com jornalistas, com personalidades na primeira lista, que deu tanta polêmica. Então, na segunda, eles fizeram uma lista somente com a opinião dos leitores. E eu iria comentar essa lista no primeiro vídeo daqui que a gente ia fazer esse domingo, mas acabei dando uma olhada na lista e vi que continuava aquela mesma situação que já tinha acontecido na primeira lista, ou seja, eu não conhecia a maioria dos autores contemporâneos, lançamentos, então não conhecia, de fato, e por conta disso achei melhor não dar continuidade a esse projeto, não fazer os comentários, porque também não acrescentaria muito a lista os comentários que nós fizemos da primeira lista. Então, por conta disso, resolvi me dedicar ao segundo vídeo que eu pretendia fazer. Esse sim, esse é um vídeo muito especial, que são o vídeo dos 20 melhores, que é o vídeo dos 20 melhores livros publicados no século XXI, na minha opinião, ou seja, dos livros que eu li, dos livros que eu tenho aqui na nossa biblioteca. Então esse é o foco desse vídeo de hoje, basicamente trazer para vocês 20 dicas de livros fantásticos, simplesmente fantásticos, lançados a partir de janeiro de 2021. Eu tenho de 2001, né, do século XXI. Eu tenho aqui muitos livros, livros que eu adoro, livros que são meus favoritos da vida, mas que são anteriores a 2001. Então não entrariam nessa lista aqui de qualquer forma. Além disso, tenho muitos livros que eu comentei nos meus panoramas de 2022 e 2023, que estão aqui no canal, os nossos panoramas de todos os livros lidos em 2022 e 2023, e ali eu comento os meus preferidos dessas listagens. E também não vou incluir nessa lista de hoje. Então assim, a gente nem tem nem livros anteriores a 2001, que certamente são vários dos meus favoritos da vida, como Paixão Segundo GH, de Clarice Lispector, como A Náusea, de Sartre e tantos outros. E também não vamos ter livros que foram publicados depois de 2001, mas que já estão nas minhas listas de favoritos de 2022 e 2023. É o caso, por exemplo, de A Desumanização, de Walter Hugo Mãe, que é um livro recente, um livro depois de 2001, mas já foi comentado e já foi colocado aí como terceiro melhor livro lido em 2022. Então, feitas as explicações aí, temos aqui 20 excelentes livros lançados a partir de 2001 e que não constam nas minhas leituras de 2022 e 2023. Então, essa é aí as regras do jogo para esse vídeo de hoje. Sendo que esse vídeo vai estar em duas partes. Esta primeira parte aqui, eu vou me concentrar nos 10 melhores livros publicados a partir de 2001 de filosofia contemporânea, obviamente. Então aqui a gente vai falar apenas dos meus 10 livros que eu considero, que eu enquadro como filosofia contemporânea. E no próximo vídeo, na parte 2, nós vamos falar de outros livros, também dos meus preferidos, lançados depois de 2001, mas que são de outras áreas: urbanismo, economia, política, direito e literatura, né? Então essa é a ideia aqui, 2 vídeos, 20 livros, 10 em um, 10 em outro, e nesse primeiro vídeo, 10 livros de filosofia contemporânea da mais alta qualidade. Alguns deles super conhecidos, super consagrados, vocês não vão ter surpresa nenhuma aqui por estarem nessa lista, mas alguns eu tenho certeza que vão surpreender vocês, porque são livros pouco conhecidos, mas muito, muito bons. Então vamos lá, sem mais delongas, estou aqui com um cafezinho, porque já estamos gravando aqui, já é mais tarde da noite. Mas vamos começar. Começo, como eu disse, com um autor super consagrado, esse aqui não tem dúvida, está nas listas de melhores livros aí de muitas pessoas, principalmente no campo da filosofia. Um autor novo, um autor que tem uma história fantástica e que tem uma produção também
é estratosférica. É um autor que produz muito, livros curtinhos, mas como eu sempre digo, curtinhos, mas poderosos. Estou falando aqui de um livro de 2010, que é do nosso querido Byung-Chul Han, nosso teuto coreano aqui, Byung-Chul Han. Esse grande autor publicou vários livros aí de diversas temáticas, mas sempre com um olhar crítico, com um olhar aguçado sobre os problemas da contemporaneidade. E aqui está o seu livro mais conhecido. Eu tenho outros livros do Byung-Chul Han, tem o Sociedade da Transparência e o Agonia do Eros, mas esse aqui, obviamente, se era para escolher um, para trazer um, aliás, essa é uma outra regra aqui dessa minha lista, não tem mais de um livro do mesmo autor, apesar de terem autores que eu tenho muitos livros e que certamente poderia escolher mais de um, mas aqui a ideia é que a gente possa ter o máximo de diversidade de dicas para vocês. Então não vou escolher nenhum livro, né, não vou escolher um autor com mais de um livro aqui, vou escolher apenas um livro de cada autor. E aí, nesse caso do Byung-Chul Han, dos 3 livros que eu tenho aqui, o meu, claro, favorito, é o mais conhecido dele, que é o Sociedade do Cansaço. Aqui o que é que nós temos? Acho que é super conhecido, se tem um livro que tem resenhas aqui no YouTube, é esse aqui. Eu não vou me furtar a fazer a minha resenha desse livro também, uma resenha mais aprofundada, mais densa. Vou fazer também um 3 ponto tudo, juntando os 3 livros e tentando alinhavar, conectar esses livros. Mas particularmente esse aqui é um livro extremamente interessante, extremamente atual e que se debruça sobre um aspecto muito interessante, que é a mudança que o Byung destaca aqui de uma sociedade disciplinar, e é caracterizada basicamente, o seu grande pensador seria o filósofo francês Michel Foucault, essa sociedade disciplinar, vigiada, do panóptico, da vigilância permanente, da cobrança permanente por parte desse ente externo, desse ente disciplinar. Então aqui, o que é que o Byung fala? É que ele fala de uma transição, de uma passagem dessa sociedade disciplinar para uma sociedade do desempenho, uma sociedade de performance, uma sociedade muito mais pautada na positividade do poder do que na negatividade do dever. Isso é um outro ponto importante que ele coloca nesse livro aqui. Fiz um pequeno roteirinho aqui para não deixar de falar nada para vocês. Um outro aspecto aqui que o Byung-Chul Han levanta nesse livro aqui é que essa ideia que a gente associa com um avanço da sociedade, que é da pessoa capaz de multitarefas, daquela pessoa do hiperfoco, que sai de uma tarefa, vai para outra e consegue se concentrar. Essa concentração, esse hiperfoco e essa concentração em várias tarefas, que poderia ser associado com um avanço, para o Byung, ele fala exatamente de um retrocesso. Isso estaria aproximando o homem do homem primitivo, daquele homem que precisaria estar atento a várias coisas ali no meio da savana, no meio da mata, da selva. Então ele precisaria estar ali ligado em várias coisas ao mesmo tempo. E o homem civilizado, vamos dizer assim, esse homem que avança na história em sua evolução, para o Byung deveria ser exatamente um homem que tem uma outra perspectiva, que é a perspectiva da contemplação, que é a perspectiva da reflexão. Então exatamente essa ideia da velocidade, que exige uma fluidez, que exige uma rapidez, que exige uma capacidade extrema, uma capacidade de extrema performance de todos que estão nessa sociedade, de certa maneira, ela tem ela é um retrocesso em relação a esse ideal desse homem que o Byung vê como esse homem avançado, que é capaz da reflexão. Então, contrário a esse império da velocidade, eu até associei aqui uma dromocracia. O Paul Virilio, que é um filósofo francês, ele usa muito essa expressão da dromo, da velocidade. Então a dromocracia, esse poder do dromo, esse império da velocidade, ele estaria se contrapondo aí ao que o Byung chama de atenção profunda ou tédio profundo, que seria o contraponto à fluidez. Então a reflexão, ela é justamente o obstáculo, ela é justamente o momento de parada em relação ao primeiro impulso. Então não reagir ao primeiro impulso é sim uma forma, uma maneira de demonstrar reflexão sobre o aspecto, sobre aquele assunto, sobre aquela questão que está sendo colocada. Isso é muito interessante quando a gente observa uma contraposição, e aí não está tanto no Byung, mas de acordo com as minhas leituras aqui, o que a gente observa da diferença do pensamento hegemônico ocidental para outras epistemologias,
como as indígenas ou até as africanas, ou as orientais também, onde, por exemplo, no pensamento ocidental hegemônico, quanto mais rápido você responde a uma pergunta, mais inteligente você é. Então a sua inteligência ela é diretamente proporcional à velocidade da sua resposta. Enquanto nessas outras formas de pensamento, né, orientais, africanas, o africano aqui eu trago até um pouco da leitura do Último Voo do Flamingo, do Mia Couto, né, ele traz um pouco dessa ideia de como a velocidade é vista ao contrário, sob o ponto de vista do africano, né, dos personagens que ele traz no livro. Então, enquanto o ocidental vê a resposta mais rápida como sendo a demonstração de inteligência, essas outras formas de pensamento entendem exatamente o contrário. Quanto mais você demora para responder uma pergunta, mais inteligente você é, porque mais você está refletindo sobre aquela resposta, está conseguindo o substrato adequado daquela resposta. Então essa é uma diferença importante dessa ideia de fluidez, dessa ideia de velocidade, dessa ideia de tudo para agora, do delivery, do fast food, do rápido. Né? Esse é o mandamento imperial dessa sociedade do desempenho, que o Byung coloca aqui, em contraponto ao que ele faz em relação ao poder da reflexão, da atenção profunda, do tédio profundo, que é onde você tem realmente, você consegue colher a experiência que você está vivendo, e você consegue colher o substrato necessário para aí sim dar respostas valorosas, respostas densas, respostas que significam de fato alguma coisa. Então, algumas das lições aí que o Byung passa. Por fim, um último aspecto desse livro, que claramente vamos voltar a esse livro, vamos discutir esse livro com detalhes realmente. Aqui é só um aperitivo, aqui é só uma pitadinha para que você fique aí instigado a fazer a leitura desse livrinho, que é um livrinho pequenininho, 128 páginas nessa versão Pocket aqui, mas muito, muito poderoso. Então, um último aspecto que eu queria levantar desse livro, em tantos aspectos que a gente poderia levantar aqui, mas um último é o tom iconoclasta desse livro. O Byung, ele aponta falhas eu diria assim, a gente poderia chamar de vacas sagradas da filosofia, né? Como o próprio Michel Foucault, como a Hannah Arendt, como Giorgio Agamben, né? Figuras assim que são consagradíssimas, mas que nesse texto, até por uma postura realmente da dialética, né? de propor a discussão, de propor o diálogo, o Byung, de maneira muito respeitosa, mas aponta a falhas nesses pensadores tão consagrados. Então é mais uma característica bem interessante desse livrinho, mas que é um verdadeiro livraço, que é o Sociedade do Cansaço, de 2010, do Byung-Chul Han, nosso primeiro livro aqui na nossa lista de 10 melhores livros de filosofia lançados a partir de 2001. Nosso segundo livro aqui é um velho conhecido da casa. É o nosso querido Alain de Botton. Alain de Botton, que é um filósofo suíço. Eu normalmente associava Alain de Botton com a França, né? Mas não, ele é um filósofo suíço, conhecido aí como criador da The School of Life, né? Que na verdade é um tipo de academia moderna que nós temos aí para discutir a filosofia contemporânea de maneira cotidiana, de maneira prática. Isso é uma abordagem bastante interessante que ele tem nesse projeto chamado The School of Life. Tem muitos vídeos no YouTube da The School of Life, que é um projeto criado aí pelo Alain de Botton. E já tinha aparecido aqui com um outro livro dele, na verdade seu primeiro livro, que é o Ensaios de Amor. Foi uma das nossas melhores leituras de 2022. Mas aqui ele aparece com um livraço de 2004, que é um dos meus favoritos, inclusive é o meu favorito do Alain de Botton. Apesar de já ter lido o Ensaios de Amor, que também é né, como eu coloquei aqui, das melhores leituras de 2022, mas esse aqui é certamente o meu livro favorito do Alain de Botton, e eu tenho certeza que vai ser uma excelente leitura se você se dedicar aqui a esse livrinho, que é um livrinho pequenininho, mas não tem tão poucas páginas assim, mas vale cada minuto da sua leitura aqui. Estou falando do Desejo de Status, do Alain de Botton. Esse livro aqui é fantástico, é um livro que trata, obviamente, o seu nome já denuncia, né? Ele trata essa ideia do status, mas centralizando na análise crítica e filosófica do próprio conceito de status, aqui entendido como status social, né? E como isso se reflete tanto quais são as causas, né? Quais são as causas desse desejo de status, como esse desejo de status ele nasce, por que ele nasce, e como ele se mantém, como ele conduz a vida das pessoas. Então aqui nós temos
um texto que fala basicamente de que a questão da riqueza, por exemplo, isso é um ponto importante. Quando a gente fala de status, e aqui a gente se refere obviamente a status social, muitas vezes o status é alinhado com a riqueza material. O que o de Botton associa aqui é que a riqueza material, ela não, em vez de ser um meio, né, onde o elemento da riqueza, os bens que a pessoa adquire, eles não são vistos como fins, né, eles não são vistos como objetos finais, os objetivos finais da riqueza, mas sim como esses bens luxuosos, esses bens de distinção, né, esses bens de ostentação, como é muito comum a gente usar hoje, eles na verdade são meios para alcançar o status social. Ou seja, o que realmente se deseja é o status social, muito mais do que o bem material em si, a utilidade do bem material em si. É muito mais o seu caráter ostentatório que vigora hoje nessa sociedade da aparência, nessa sociedade do fazer crer, né? Do mostrar para fazer crer. Então alguém se mostra rico, não necessariamente pela riqueza em si, mas como isso é visto pela sociedade, como isso é visto pelos outros. É isso que importa, é afetar essa visão dos outros que importa quando a gente busca o status. E um elemento importante aí como que o autor discute nesse texto aqui são as causas. Por que buscamos esse status? Né? O que é que nos leva a ter isso como elemento fundamental? Dois aspectos são importantes. O autor levanta duas situações, duas maneiras, duas vias para se entender isso. Por um lado, é uma certa incerteza do homem quanto ao seu próprio valor. O homem tem uma dúvida, vamos dizer assim, ele não tem um referencial do seu próprio valor. Então, essa incerteza acerca do seu próprio valor faz com que ele busque essa valoração a partir dos outros, a partir dos seus iguais. Então, a partir dessa visão, né, de que se ele está, vamos dizer assim, se ele não reconhece, não é capaz de achar o seu próprio valor, quem dá esse valor a ele são os outros. Então, esse é um elemento importante nessa busca do status apontado aqui pelo de Botton nesse livrinho fantástico. Além disso, ele coloca que o homem ele é levado, ele é conduzido por duas grandes buscas que têm como elemento fundamental o amor. Amor este que já tinha sido objeto do seu primeiro livro, lá de 93, O Ensaio de Amor, que eu já comentei aqui. Então, na verdade, são dois tipos de amor que o homem busca. O amor de uma outra pessoa para com ele e o amor de todas as pessoas para com ele. Ou seja, o amor romântico, por um lado, romântico, individual, íntimo, e o amor cultural, o amor social, o amor coletivo, do outro lado. E muitas vezes a não possibilidade do amor íntimo, do amor individual, do amor específico, ele acaba levando a uma supremacia, a uma hegemonia na condução do ser humano por aquela outra forma de amor, que é o amor coletivo. Então essa busca de status também acaba compensando muitas vezes a falta desse amor individual que é tão substancial e tão importante na condução do homem. Então aí nós temos alguns aspectos trazidos pelo de Botton como sendo causas, né? Por que esse desejo de status é tão central na vida das pessoas? Então, por um lado, nós temos aí essa ideia de que o homem não tem certeza sobre o seu próprio valor e busca essa certeza e busca essa valoração a partir dos outros que estão ao seu redor. E do outro lado, essa busca pelo amor, seja o amor individual, seja o amor coletivo. E na ausência do amor individual, de relações individuais sólidas e consistentes e densas, ele pode acabar levando a uma hegemonia de um desejo por esse amor coletivo que acaba se manifestando através da noção de status social. Então esses são alguns dos aspectos que o Botton traz aqui. O que mais acho que é importante? Sim, isso é um elemento fundamental aqui. Isso, de certa maneira, essa ausência desse referencial para definir o seu amor próprio e para definir até seu papel na sociedade, isso tem muito a ver com a mudança social pelo que passa a sociedade moderna. Isso, de certa forma, já tinha sido até trabalhado por um outro autor, que é um dos nossos favoritos aqui, que vai estar certamente em vídeos nossos aqui, que é o Anthony Giddens. O Anthony Giddens, ele fala no seu Para Além da Esquerda e da Direita, que é um livro de 94,
um dos meus livros favoritos, do Guidas, inclusive, ele fala do aparecimento do homem pós-tradicional, né? Aquele homem que não tem mais a tradição para se basear, não tem mais a tradição para dizer qual o seu papel na sociedade. Então, de certa maneira, a perda desses referenciais absolutos para valorarem o homem ou para darem a ele o seu papel, a sua função, a sua posição social, é outro elemento que leva aí o homem a buscar nestes outros, nesse seu coletivo, aquele referencial. Então, a ausência da tradição e, de certa maneira, também a ausência de um Deus, né, de um Deus absoluto, de um Deus que diga, né, da religiosidade como bússola para a condução humana, ela acaba levando a que esse homem procure outros elementos de direcionamento, de orientação. E aí, nesse ponto, esses outros elementos acabam sendo buscados na sua coletividade. Então, o homem começa a usar o tempo inteiro a comparação com seus iguais para saber se está indo no caminho certo. Então, se ele está vendo, e aí uma das frases mais características desse livro aqui do De Botton é quando fala que o sucesso dos nossos íntimos é a nossa maior dor. Né? Quando você vê alguém que é muito próximo a você, que vamos dizer, tem as mesmas condições que você tem, mas está numa condição social melhor. Então, esse sucesso daquele que é seu íntimo lhe causa uma dor profunda, porque, teoricamente, você também deveria estar naquela posição. Se você não está, alguma coisa errada você está fazendo. Então, essa falta de um referencial absoluto, né, tornando tudo relativo, e aí eu busco a relação com o meu próximo, quando eu faço essa comparação, eu me deparo muitas vezes com o meu próprio fracasso, a partir do sucesso do outro. Então, esse é um pouquinho aí, breves palavras, sobre esse livro fantástico, livrinho pocket, mas já, né, mais parrudinho, mas que vale cada minuto da sua leitura. Alain de Botton com Desejo de Status. Nosso segundo livro aqui na lista de 10 livros de filosofia de 2021. Vou passar agora, veja bem, que eu passei por Byung-Chul Han, que é conhecido, Alain de Botton, que no meio filosófico não deixa de ser também um nome conhecido aí, mas vou agora para um primeiro desconhecido, mas que tem um livro fantástico. Esse eu tenho orgulho de repente dizer que talvez seja uma das poucas pessoas, pelo menos que eu conheço aqui da Booksfera, aqui dos canais de YouTube sobre livros, que falam desse autor e particularmente desse livro. Praticamente desse autor eu nunca ouvi ninguém falando, desse livro menos ainda, mas foi uma leitura excepcional que eu fiz e quero trazer aqui para vocês. Estou me referindo aqui a esse autor chamado Russell Jacob. É um historiador norte-americano que tem um outro livro dele muito bom que eu já li aqui também, que chama O Fim das Utopias, que O Fim das Utopias não é do século XXI, mas esse aqui que é o Imagem Imperfeita. Esse aqui é um livro que se debruça também sobre aquela temática da utopia, como o primeiro livro, né, que eu comentei anteriormente, O Fim das Utopias. Esse aqui também se refere ao pensamento tópico, mas como esse pensamento tópico ele consegue se manter e, mais que isso, consegue se mostrar necessário e valorizável num momento anti-utópico, que é esse momento que nós vivemos, né, que, segundo o autor, é o momento que nós vivemos hoje. Um momento que se caracteriza pela anti-utopia. Então, como manter e como valorizar o pensamento utópico nesse contexto de anti-utopia? Então, esse é um pouco da mensagem aqui do Russell Jacob com esse Imagem Imperfeita, livro de 2009. Então, vamos lá. O que é que a gente pode falar um pouquinho desse livro aqui? Já falamos um pouco dessa questão de ser um livro pouco conhecido, né? Como eu disse, um autor e um livro pouco conhecido. Um livro que trabalha com essa ideia da utopia em tempos anti-utópicos. Mas ele traça aqui alguns aspectos importantes, né? Do surgimento da utopia, né? Ele fala aqui como as utopias na modernidade tiveram aí seu primeiro revés, né? Elas vêm de uma longa história. Aí já temos aí, claro, obviamente, a figura do Thomas More, né, com seu A Utopia, que cria esse termo, um livro aí do século XVI, mas que na modernidade ela vai ter dois grandes reveses. O primeiro revés é que na segunda metade do século XIX, 1850 em diante, nós tivemos algumas experiências de comunidades utópicas, comunidades que viviam sob essa ideologia da utopia, de sociedades perfeitas, harmônicas. E essas sociedades, quando foram efetivadas, elas fracassaram. Muitas delas fracassaram. Foram comunidades criadas efetivamente, né, que foram
existiram na realidade, mas que acabaram não conseguindo aí se manter e demonstrar aí o seu fracasso, o fracasso desse ideal utópico. E um outro revés importante para o pensamento utópico foram os regimes totalitários criados a partir da ideia do socialismo e desse socialismo como sendo assim a superação das carências e dos males trazidos pelo capitalismo. Então a ideia é que essas sociedades, esses regimes totalitários socialistas, por serem uma manifestação concreta desse ideal de superação, de valorização, de colocação do homem assim, numa outra condição humana, melhor do que aquela vista no sistema capitalista, o fracasso, na verdade, a condição totalitária desses regimes acabou sendo usado pelos conservadores, por aqueles que queriam manter o status quo, como sendo um argumento contra-utópico, anti-utópico. Então aí se usa, inclusive, como ferramenta dessa propaganda anti-utopia, clássicos da literatura mundial, como, por exemplo, 1984, do George Orwell, assim como a Revolução dos Bichos, os dois de George Orwell, seriam utilizados aí como demonstrações no campo da literatura desse regime totalitário daqueles que se dizem portadores do ideal utópico. Então se colocam como portadores do ideal utópico que vão superar os males, e a degradação daquele estado de coisas atual e aí trocá-lo por um estado de coisas ideal. E, na verdade, quando isso se exerce na prática, quando isso sai do campo do idealismo e vira realidade, se mostra um fracasso. Então, esses dois aspectos, o autor, nosso Russell Jacob aqui, utiliza como elementos que demonstram, que apontam para um declínio, para uma condenação dessa ideia de utopia. Outra coisa interessantíssima aqui desse livro é como o autor ele associa a ideia de utopia com a ideia de criatividade e de imaginação. E aí ele vai atrás da origem dessa imaginação. E ele faz alguns estudos sobre as crianças, sobre a evolução e a formação das crianças. E como a infância, anteriormente, antes desse período anti-utópico, ela é uma infância muito mais cheia, muito mais cheia de espaços para a criatividade, espaços para a imaginação. E que hoje, com excesso de telas imersivas, de brincadeiras cada vez mais complexas, de jogos eletrônicos, de tecnologias, de agendas, inclusive a criança tem 1 milhão de atividades extracurriculares para fazer, então isso deixa pouco espaço para a imaginação e para a criatividade. E essa atrofia do nascedouro da imaginação e da criatividade da criança contribui para o fim, para a degradação do pensamento utópico na sociedade contemporânea. Então essa é um pouquinho da fala aqui desse texto fantástico, que é a Imagem Perfeita, do Russell Jacob. Esse texto, combinado com o seu outro livro, que é O Fim da Utopia, simplesmente maravilhoso. Então, fica aqui mais uma dica de um texto pouco conhecido, pouco falado, mas que vale muito a pena. Se você encontrar esse livro por aí, não tenha dúvidas. Compre de imediato, porque vale muito a pena cada minuto da sua leitura aqui do Imagem Perfeita, do Russell Jacob. Terceiro livro que a gente fala aqui, e vamos seguir adiante para o nosso quarto livro. Os 3 anteriores, nenhum brasileiro. Então vamos chegar agora com o primeiro brasileiro, nosso querido Gilberto Dupas, com seu O Mito do Progresso. Esse aqui é um livro de 2006, Gilberto Dupas, que é um engenheiro, na verdade, mais especializado em economia, e também se caracterizou como uma pessoa, um gestor público também, participou de alguns governos, e foi uma figura representativa no debate nacional, apesar de também pouco conhecido fora aí do meio acadêmico. Mas é um autor fantástico, um dos autores que eu acho dos que eu mais li. Eu devo ter lido uns 6 livros do Dupas, e sempre cada leitura melhor que a outra, mais interessante. Tem outros livros também muito interessantes dele aqui na biblioteca, mas eu escolhi esse porque esse foi o que mais me impactou. De fato, esse aqui, O Mito do Progresso, ele obviamente, como o nome já está dizendo, ele vem com uma porrada nessa ideia de progresso, no que ele chama de ideologia do progresso. Que na verdade essa ideologia do progresso nada mais seria do que um mito criado para ajudar interesses pouco republicanos, vamos dizer assim, pouco afeitos ao bem comum. Certamente é uma forma de dominação das pessoas através dessa ideia de progresso. Então, sobre esse livrinho aqui, o que é que a gente pode trazer? Ela engrossou essa ideia de filosofia, essa ideologia do progresso, ela ingressa
vamos dizer assim, nessa evolução do pensamento humano a partir da filosofia do século XVIII. E a partir daí não sai mais do horizonte, vamos dizer assim, do homem. Apesar de que, como o próprio Dupas lembra aqui, ela teve seus contrapontos. Né? Certamente houve quem defendeu e quem colocou a importância da ideia de progresso e que consolidou essa ideia do mito do progresso, né? Desse avanço permanente do homem, cada vez numa progressão das suas habilidades, do seu domínio tecnológico sobre o planeta Terra, do seu domínio social, né? Sobre a coletividade. Então toda essa ideia de um progresso constante, ele teve seus defensores, assim como teve também aqueles que olharam criticamente para isso e que o Dupas também levanta aqui. Mas primeiro ele fala desse momento aqui, desse momento de ascensão da ideologia do progresso. Uma comparação brilhante que o Dupas faz aqui, logo no começo do livro, é com uma obra clássica do John Milton, chamada Paraíso Perdido. E nessa obra, temos inclusive aqui na biblioteca, nessa obra existe um casal que passa por 4 estágios, né, na sua evolução. Eles passam do estágio da inocência, da fantasia, da experiência até a sabedoria. Seria esse estágio final, né, essa ideia de progresso final, né, essa evolução. E no estágio de experiência é quando eles cometem os pecados e reconhecem esses pecados. E nesse processo de reconhecimento do pecado, da expiação daquele pecado, eles conseguem atingir a sabedoria. E o Dupas faz uma pergunta aqui que é assim arrasadora logo no início. Ele pergunta: quantos pecados o homem ainda haverá de cometer na sua busca incessante pela sabedoria? Então esse aqui já dá o cartão de visitas, essa pergunta já dá o cartão de visitas para esse livro fantástico aqui. Como eu disse, além de, evidentemente, fazer uma trajetória da evolução e da ideia de progresso, esse livro aqui fala também dos que se contrapuseram, né, daqueles que se colocaram de maneira crítica a essa ideia de progresso. Nomes como Walter Benjamin, ele fala aqui também do Sigmund Freud e também do Herbert Marcuse e também do Jürgen Habermas, né? Habermas, que é talvez o maior filósofo aí do século XX. Então esses autores, né, como eu me referi, o Marcuse, o Habermas, o Freud e o Walter Benjamin, eles se colocaram de maneira crítica em relação a essa ideia de progresso. E nesse contraponto, evidentemente apoiados aqui pela ideia do Dupas, né, que é um crítico também dessa ideologia dessa ideologia cega do progresso. Obviamente, o progresso ele é algo a ser buscado, ele é algo a ser construído, mas a maneira cega como isso é feito aqui, de maneira geral, vamos dizer, pelo pensamento hegemônico, essa maneira cega é que é criticada aqui pelo Dupas, e certamente por esses autores que eu me referi aqui. Um aspecto fundamental dessa obra é a origem dessa ideologia do progresso. Para o Dupas, essa ideologia do progresso, ela nasce do medo do desconhecido. Então o homem tem esse medo do desconhecido e por conta disso, por conta de não querer encarar aquilo que desconhece, que é esse futuro que ele tem pela frente, como uma página em branco, ele busca preencher esse futuro com essa ideia da progressão. Então é como se ele soubesse de onde ele está vindo, então ele teria condições de prever para onde ele vai. Então essa ideia do progresso visa preencher essa lacuna desse medo desconhecido. Porém, também como um contraponto a essa ideia, essa causa da ideologia do progresso, o Dupas aponta aqui um outro elemento, que é esse contraponto que para ele também, e para esses autores que eu me referi, principalmente o Walter Benjamin, que usa essa expressão de maneira muito clara, para se contrapor a esse medo do desconhecido, existe também uma propensão do homem a buscar o vagar, o novo. Né? De um lado nós temos o desconhecido como uma contraposição negativa, por outro lado, o homem também busca o novo. E ao buscar o novo, e aí tendo, né, uma manifestação positiva, em contraponto ao negativo do desconhecido, esse novo também move o homem. Então, nesse aspecto de que o homem quer se afastar do desconhecido, mas ao mesmo tempo se sente atraído pelo novo. E o novo, ele não está na segurança da trilha aberta, né? Ele está na incerteza da mata fechada. Então, essa é uma analogia que também a gente pode fazer aqui. Então, essa trilha aberta pelo homem, pelo progresso,
ela é cheia de certezas, ela é cheia de previsões, né, de probabilidades, mas ao mesmo tempo essas probabilidades acabam tirando um pouco, né, sacrificando a possibilidade de encontrar o novo. Enquanto que a mata fechada, ela não tem essa segurança, não tem essa probabilidade, mas está cheia de possibilidades de encontrar o novo. Então o homem também é movido por esse desejo do novo, que não está, evidentemente, se coloca em contraponto a essa ideia de um progresso pré-determinado, de um progresso que sempre estará lá, que sempre estará empurrando o homem para um determinado caminho. Então o que o Dupas faz aqui, com auxílio luxuosíssimo desses nomes, como Walter Benjamin, como Sigmund Freud, como Jürgen Habermas, mas ele faz isso também com a originalidade do seu pensamento, que esse livro é muito mais do que um compêndio de escritores antigos ou mais recentes. Ele é o uso desses escritores, o uso desse conhecimento para construir um pensamento original e uma crítica muito bem-vinda a essa noção de progresso, como eu disse, de progresso cego, de progresso sem um sentido, sem uma densidade, inclusive uma densidade do ponto de vista ético, como o Dupas bem coloca aqui. E isso, inclusive, é uma característica dos seus outros livros também que eu tenho aqui na biblioteca. Então, fica aí mais uma dica de excelente livro de filosofia, lançado depois de 2021. Entre os muitos livros do Dupas, todos eles maravilhosos, eu trouxe aqui para vocês o Mito do Progresso, livro de 2006, excepcional. Seguindo adiante, vamos para mais um dos favoritos da casa. Esse aqui eu tenho 3 dele, todos fantásticos, todos poderiam estar aqui, mas como a nossa lista é uma lista de melhores livros do século XXI, inclusive não vou cometer o mesmo erro do New York Times, que considerou livros do século XXI livros de 2000, porque se fosse fazer isso, traria um outro livro desse autor aqui, um livro fantástico chamado A Euforia Perpétua, mas a Euforia Perpétua é de 2000. E na minha regra aqui, na regra do todo mundo sabe, que o século XXI começa em janeiro de 2001 e não em 2000. Então, por conta disso, eu trago um livro de 2006, que é esse aqui, A Tirania da Penitência, do Pascal Bruckner. Pascal Bruckner, né, é um francês, Pascal Bruckner, ele traz aqui ele é um sarcástico, ele é um filósofo francês com um tom irônico, um tom sardônico, muito interessante, que eu trago, já tinha observado isso no Euforia Perpétua, que é um outro livro dele que tem, o mais recente, mas também um livro anterior dele, chamado A Tentação da Inocência, livro fantástico. Mas além da Tentação da Inocência e da Euforia Perpétua, A Tirania da Penitência vai na mesma linha e é tão bom quanto os outros dois. Então fiz questão de trazer aqui também. Bom, aqui o Pascal Bruckner, ele faz o que ele faz melhor, né? Que ele é o que caracteriza esse autor aqui, que é bater. Ele pega uma ideia e ele bate nessa ideia como se bate mala velha. Então, assim, esse cara não tem sangue no olho o tempo todo. É dedo na ferida. Então, se bem que no Euforia Perpétua, ele trata de um tema que é mais, vamos dizer assim, que é uma crítica mais palatável. Que é essa crítica a uma sociedade que se quer o tempo inteiro ser feliz a qualquer custo, né? Isso aí poderia estar no livro do Byung-Chul Han, poderia estar no livro do Alain de Botton. Então, essa crítica seria uma crítica mais palatável. Mas aqui ele escolhe uma crítica bem mais complicada, bem mais delicada, que é a crítica à ideia permanente, ou até como diz o próprio subtítulo aqui, né? Ensaio sobre o masoquismo ocidental. Esse masoquismo ocidental é essa ideia de que o Ocidente é culpado por todos os males do mundo. Então é isso que o Pascal Bruckner se propõe a contrapor, a negar essa ideia, sendo que essa ideia é uma ideia bastante comum, né? Principalmente nos novos estudos decoloniais, né? As novas teorias que buscam centralizar a história a partir da perspectiva das minorias, né? Das minorias excluídas socialmente. Então aqui é muito comum, né, se apontar os erros cometidos, né, os pecados cometidos pelo Ocidente, né, na sua busca pela dominação do mundo, né, principalmente no período colonial. E até hoje o Ocidente é condenado, obrigado a se colocar diante dessa culpa, né, desses males que produziu ao longo de tantos séculos. O que o Bruckner faz aqui é justamente assim, não, peraí, para lá.
tão ruim quanto não denunciar um crime cometido pelo Ocidente é não enaltecer as suas virtudes. Então ele busca reequilibrar o discurso, por assim dizer. Então, basicamente, o que ele dá? Qual é a tese principal do livro? É exatamente essa, de que ele vai se contrapor a essa ideia de que o Ocidente deve sempre responder, né, deve se penalizar pelos crimes que cometeu ao longo do tempo. E aí ele faz isso, ele coloca, né, o contraponto a isso, justamente nas ideias das virtudes que o Ocidente produziu também para a humanidade. Então, da mesma forma que produziu males, produziu também virtudes. Essas virtudes devem ser reconhecidas. Então, ele dá o exemplo aqui, por exemplo, da ideia de democracia, que é uma ideia que também poderia, né, que tem essa origem, principalmente a democracia moderna, né, na Revolução Francesa, nas ideias europeias. Então, essa democracia, que ela é tão criticada, que ela é criticada pelas suas falhas, que ela é criticada pelas suas expectativas fracassadas, né, expectativas de entregar serviço de qualidade e acaba não acontecendo. Ele coloca assim: se essa democracia é tão falha, mas permitimos apontar essas falhas, isso é melhor do que os regimes totalitários, que não se permite que haja essa crítica. Então, o que é que ele está querendo fazer aqui? Ele bate de um lado e assopra do outro. Ou seja, reconhecemos os males cometidos pelo Ocidente, mas também devemos reconhecer as suas virtudes. Então, esse é o ponto fundamental desse livro aqui. Um dos aspectos interessantes, dos capítulos interessantes desse livro, porque esse livro é um livro de 2006, então é um livro que já reflete a situação do 11 de setembro, né, o 11 de setembro de 2001. Então, na verdade, o que é que ele coloca aqui? Que a partir da segunda metade do século XX, houve cada vez mais essa pressão por esse reconhecimento da culpa do Ocidente pelos males do mundo. No 11 de setembro, começou a haver até uma reversão, houve um início de reversão disso. Mas logo em seguida veio a declaração final, a sentença final, que os americanos, e de maneira mais ampla os ocidentais, estariam apenas colhendo o que plantaram. Então, isso para o Bruckner, isso demonstra claramente que há uma opinião consolidada dos males provocados pelo Ocidente. Então, nada que aconteceu ao Ocidente vai ser capaz de reverter essa ideia de culpa. O Ocidente deve ser culpado, sim, deve expiar pelos seus pecados cometidos aí ao longo da história. Outro aspecto importante que ele coloca aqui é a questão da democracia. A gente já comentou rapidamente. Sim, um aspecto interessante é que ele coloca aqui a inocência, né, que se poderia imaginar, né, já que se aponta o dedo para o Ocidente como culpado, ele coloca que a inocência ela só é qualidade de crianças inocentes, de crianças idiotas e escravos. O homem livre, ele tem que sempre se sentir responsável pelos seus atos. Só que essa responsabilidade, aqui tem um aspecto interessante da obra, ela se divide em duas possibilidades. Diante do pecado, diante do reconhecimento do pecado cometido, do mal cometido, o homem tem duas opções: ou arrependimento ou remorso. Sendo que o arrependimento, para o Bruckner, ela é um momento onde o homem reconhece a culpa, expia a culpa e aprende com aquele processo. E aquele processo se torna um motor para a sua evolução, para a sua mudança de direção, para a sua mudança de atitude. Mas ele se levanta e continua seguindo adiante. Enquanto que o remorso, ele é um peso que paralisa o indivíduo. Ou seja, o indivíduo passa o tempo inteiro se culpando, né, daquele mal que ele provocou, e isso acaba sendo uma desculpa para a sua paralisia. Então, essas duas perspectivas, né, essas duas posições em relação aos males, né, à expiação da culpa que o Ocidente pode sentir, ou arrependimento por um lado, ou remorso por outro, é outro dos pontos fortes aqui dessa obra, né, que mostra que, na verdade, o autor reconhece a possibilidade de arrependimento pelos males cometidos, mas jamais o de remorso, porque o remorso, no final das contas, é apenas uma desculpa para a paralisia e para não mudar a sua atitude diante dos fatos. Aqui vale ainda destacar algum outro aspecto, sim, um aspecto muito importante. Isso, inclusive, remete a um documentário que assisti essa semana. Ele fala aqui que, principalmente num tema delicado, que é a condição dos palestinos, né, do povo palestino, como vítima
dos ataques israelenses. Então esse é um ponto muito delicado e é um ponto que a gente está vendo hoje, né? Porque houve um novo momento de violência no Oriente Médio, né? Com relação tanto a conflitos entre palestinos e israelenses. Então nesse caso aqui, ele aponta como o tempo inteiro o povo palestino é visto apenas como vítima do povo israelense. E ele pede, né, já que se aponta tanto, já se coloca tanto essa condição do povo palestino como vítima dos massacres aí provocados por Israel, por que não colocar essa mesma empatia, por que não exigir essa mesma empatia com relação ao povo tchetcheno, com relação ao povo liberiano, com relação ao povo congolense, que sofrem também de atrocidades, né, da mais perversa condição. Então o que ele está demonstrando aqui é não devemos distinguir ou não devemos apontar um único, vamos dizer assim, um único algoz de um lado e um único povo merecedor de simpatia, merecedor de compaixão. Na verdade, todo aquele que é vítima de uma atrocidade, ele deve ser também receptor da nossa empatia, da nossa preocupação. Então o que ele coloca aqui é que por que algumas vidas importam mais que outras? Na verdade, todas as vidas que são colocadas sob o jugo da atrocidade, sob o jugo da perversidade, sob o jugo da crueldade, deveriam ser igualmente defendidas pela sociedade civil como um todo. Então esse é um pouquinho da fala aqui desse livro, que é um livro polêmico, que é um livro que aponta questões polêmicas, e eu comentava que essa questão do Oriente Médio é particularmente interessante, porque recentemente, quando começou esse novo momento, né, de conflito no Oriente Médio, a gente estava em plena guerra da Ucrânia, né, com a Rússia. E eu imaginei exatamente isso. Poxa, agora todos os olhos do mundo vão se voltar para o Oriente Médio. Como é que vai ficar a guerra da Ucrânia? Né? Vai virar notícia velha, notícia passada, ninguém vai mais ficar olhando para aquilo e as atrocidades continuando a acontecer na Ucrânia. E isso se reforçou ainda mais, porque eu assisti essa semana o documentário ganhador, se não me engano, o ganhador do Oscar, é o 20 Dias em Mariupol, né? Tá na Netflix. Eu assisti e as cenas são terríveis. É um documentário que mostra assim toda a perversidade, toda a destruição, todo o colapso moral, social, físico, humano que se pode ter numa situação de guerra, né? Trazida ali pelos repórteres da Associated Press que estavam dentro ali de Mariupol no momento que ela foi invadida, né? Que ela estava sendo cercada pelas tropas russas e acabou sendo invadida. Então é um documentário terrível e que leva um pouco essa questão que o Bruckner coloca aqui, né? As vidas palestinas importam, assim como importam as vidas israelenses, assim como importam as vidas tchetchenas, assim como importam as vidas liberianas, assim como importam as vidas ucranianas e russas que se perdem aí nas guerras do mundo. Então é um livro polêmico, é um livro que se contrapõe aí vamos dizer assim, o que seria o senso comum, mas é um livro importante pelas denúncias que faz e pelo tom que adota, um tom que é muito menos o de negar os males do Ocidente e muito mais o de tentar equilibrar esse julgamento feito pelo mundo. Então, livro aí excelente também, Pascal Bruckner com seu A Tirania da Penitência. Seguindo adiante, vamos para o nosso sétimo livro, né? Já estamos indo aí para o sétimo, que é um livrinho também, outro dos desconhecidos, né? Outro daqueles livros que eu olhei assim, rapaz, como é que... É o nosso sexto livro, melhor dizendo. Como é que a gente não conhece esse livro? Esse é um livro de 2009, livro, dos que eu estou apontando aqui, né? Livro de 2004, 2006, 2009. Um livro que traz aí já um contexto pós-11 de setembro, um contexto pós-crise financeira de 2008. E é um livro super pouco falado, pelo menos eu nunca vi ninguém falando desse livro aqui no YouTube. Eu estou falando aqui do livro do Joshua Cooper Hano, A Era do Inconcebível, livro de 2009. Esse livro aqui, assim, a palavra que mais resume esse livro para mim é disruptivo. Ou seja, é um livro que rompe com as premissas, assim, literalmente, ele é o que diz o texto. Ele é um livro que se coloca nessa condição de inaugurar, né, de demonstrar que nós estamos vivendo uma era do inconcebível, uma era onde tudo que poderia parecer impossível acaba acontecendo. Ele usa aqui pelo menos dois elementos, né, para demonstrar isso. O 11 de setembro
e também o tsunami que aconteceu em 2004, né? Aquele tsunami que todo mundo conheceu ali naquela região da Indonésia, né? Que tem até um filme muito conhecido, O Impossível, que está disponível também na Netflix, que mostra as consequências daquele tsunami. Então ele mostra aqui exatamente como o mundo está o tempo inteiro, né, se colocando em condições de revoluções extremas. Então essas condições de revoluções extremas é que dão aí essa conotação de inconcebível. Então está aqui outro livro excepcional, tratando aqui de filosofia, e aqui filosofia contemporânea, mas com toques muito aproximados de política. Ele é um autor que se dedica a um jornalista norte-americano, que se dedica a discutir a política internacional. Então aqui, o que a gente pode trazer aqui além sobre esse livro aqui? Bom, um dos aspectos interessantes que eu pontuei aqui é que o livro ele trata do que a gente poderia imaginar, também linkando um pouco aquela ideia do mito do progresso que a gente viu no livro do Gilberto Dupas. Aqui ele fala de como esse caminhamento, né, essa ideia de uma progressão, ela acaba gerando, em um momento disruptivo como esse que ele coloca aqui, né, a partir dos anos 2005, 2008, principalmente 2008, a partir da ideia da crise financeira que aconteceu em 2008, ele coloca como essa ideia de um progresso previsível, de um progresso que lhe dá um caminho certo para o futuro, ela se mostra completamente inútil no momento revolucionário como nós estamos. Então o que ele coloca aqui é que no momento revolucionário você deve pensar de maneira revolucionária, porque numa revolução só existem dois tipos de sujeito, o revolucionário e a vítima da revolução. Então ele coloca aqui exatamente a gente precisa mudar o mindset, mudar a forma de pensar, porque os líderes mundiais e grande parte da sociedade ainda pensam dentro de uma lógica que já se encontra superada por esses novos elementos que vão surgindo aí, com novas tecnologias, novas configurações institucionais, novas configurações sociais, inclusive. Então isso só vem se reforçar com o nosso mundo atual, com inteligência artificial, com redes sociais, que são elementos que vão ainda aprofundar ainda mais essa ideia do inconcebível colocado aqui pelo Hanno. Por exemplo, a ideia de Covid-19, nada mais inconcebível do que uma pandemia mundial que parou o mundo, né? Então isso mostra como esse livro de 2009 é um livro que se antecipou, né, a grandes eventos disruptivos, como a gente pode ver agora em 2019. Além disso, nós temos a crise climática, nós temos a questão da inteligência artificial, muitos elementos que realmente podem fazer diferença para o nosso mundo. Agora, esse livro ele foi particularmente interessante para mim, porque ele trouxe aqui uma ideia que é a ideia de pilha de areia. A ideia de pilha de areia é uma ideia que tem a ver com as pesquisas de um cientista chamado Pierre Bach, e ele identifica justamente como, às vezes, numa pilha de areia que está completamente estável, com milhões de grãos de areia, quando você joga um único grão de areia, aquela pilha que parecia tão estável, ela desce, ela escorre, ela fragmenta aquela pilha de areia. Então essa ideia desse ponto, que eu chamo de ponto de Pierre Bach, né, esse ponto da fragmentação, parece tudo perfeito, que é aquele último elemento, aquela decisão ou aquela ação que parece tão frágil, tão pequena, ela se mostra aí capaz de fazer uma grande revolução, de mexer de maneira tectônica com a nossa realidade. Então isso é um pouquinho também do que esse livro traz aqui. E nesse aspecto de progressão e de tentar reverter isso com uma visão de progresso uniforme, quando na verdade a gente não tem mais essa ideia de progresso uniforme, porque estamos vivendo num mundo disruptivo, ele traz aqui um conceito interessante, que na verdade é um ditado, né? Acho que é um ditado que eu já tinha ouvido isso em outras vezes, mas acho interessante repetir aqui para vocês, que é aquela ideia de que não é absurdo que você percorra caminhos diferentes e chegue no mesmo lugar. Mas é um absurdo que você, percorrendo o mesmo caminho, chegue em lugar diferente. Então é isso que ele está colocando aqui. Não imaginar que a gente vai fazendo as mesmas coisas que fez no passado para não dar os problemas que nós temos hoje, não acontecer crise climática, não acontecer crise financeira, não acontecer crises geopolíticas, fazendo as mesmas coisas, seguindo a mesma receita de bolo, certamente o que já aconteceu vai voltar a acontecer. Então, para que as coisas aconteçam de forma diferente, temos que percorrer caminhos diferentes. É isso que esse livrinho, né, um livro de umas 300 páginas, mas poderosíssimo, ele está instigando a gente a pensar diferente dentro de um mundo que já não aceita um pensamento de 50, de 60, de 70 anos atrás.
Então, essa questão do ponto de Perbach, que eu anotei aqui, ele foi particularmente interessante para mim, porque ele lembrou muitos dos conceitos do que eu vi junto com a ideia do ponto de Perbach num livro chamado Complexidade, do Roger Lewin. Esse livro ele traz muitos conceitos trabalhados no chamado Instituto Santa Fé, que é o Instituto de Estudos da Complexidade. Então, a própria ideia de sistemas adaptativos complexos, sistemas não lineares, que não têm uma previsibilidade dentro do sistema, que é uma ideia de um físico chamado Murray Gell-Mann, grande físico, tem inclusive um livro dele aqui também, o Quark e o Jaguar, fantástico livro também. Traz outros dos vários pontos, dos vários experimentos, né, feitos lá no Instituto Santa Fé, as redes booleanas do Stuart Kauffman, processos meta-históricos do Christopher Langdon. Esse livro é um livro fantástico, Complexidade. E é um dos melhores livros que eu já li. E foi muito agradável, foi uma felicidade, uma surpresa feliz ter encontrado aqui a ideia do Pierre Bach, que está lá também no livro do Roger Lewin. Então, foi um elemento aí de conexão interessante com esse livrinho aqui. Então, o que mais temos aqui? Bom, então, por fim, o que a gente pode falar sobre esse livro para dar só o gostinho para você ficar aí interessado em ler essa obra-prima? É a ideia de que os sistemas não lineares, né, que é como ele descreve o nosso mundo atual, ele é o que a gente pode chamar de buracos negros equacionais. O que são buracos negros equacionais? Equações é uma fórmula que a partir de determinadas variáveis você chega a um resultado. Então, buracos negros equacionais é quando você coloca variáveis infinitas naquela equação, mas ainda assim você não consegue ter um resultado previsível. Então, é um pouco, né, eu acho que é uma descrição fantástica desse momento de disrupção, desse momento de não saber o que vai acontecer, que está colocado aqui no livro do Joshua Cooper Hannon, um livro de 2009, mas que, particularmente, eu acho que reflete muito o nosso atual estado ainda de incerteza, com guerra da Ucrânia, com Covid 2019, com tantas coisas que estão acontecendo, crise climática, com tantas coisas que estão ainda sendo disruptivas em relação à nossa visão do mundo. Então, está aqui um livro fantástico, certamente vale muito a sua leitura. Joshua Cooper Hannon, com seu A Era do Inconcebível. Seguindo adiante para os nossos 4 últimos livros aqui, vou caminhar rapidinho para a gente poder finalizar. Partindo aqui para outro brasileiro. Tivemos poucos brasileiros aqui, só o Gilberto Dupa, se eu não me engano. E agora vamos para outro, um grande cientista brasileiro, chamado Miguel Nicoleles, com seu calhamaço de mais de 500 páginas, Muito Além do Nosso Eu. Esse que é um livro de 2011. Quando ele foi lançado aqui na Bahia, eu tenho até autógrafo aqui do Nicoleles, ele lançou aqui na reitoria da UFBA. Eu estive lá presente e peguei aí o meu autógrafo. Né? Eu ainda coleciono autógrafo nos meus livros, é uma coisa que eu gosto de fazer quando eu tenho a oportunidade de conhecer autores significativos aqui para mim, como é o caso do Miguel Nicoleles. Esse livro que é um livro que tem muitos aspectos biográficos da vida do Nicoleles, da sua passagem pela universidade, sua evolução até como estudante, como cientista, mas obviamente apresenta aqui de maneira muito simples, de maneira muito didática, a evolução de um campo que é muito pouco conhecido, mas que é super importante, que é o campo da neurociência. Então, ele aqui apresenta os embates que aconteceram aí ao longo da evolução da neurociência. Neurociência que começou aí como campo lá na segunda metade do século XVIII, não, do século XIX, né, 1850 em diante. Você começou a ter os primeiros experimentos ali com relação à neurociência, como o cérebro funcionava, né? E a partir daí, você vai tendo vários embates e várias questões que vão sendo colocadas e que são muito bem apresentadas nesse livraço aqui do Nicoleles. Por exemplo, há o embate entre localizacionistas e como é que é, distribucionistas, localizacionistas e distribucionistas. Qual é a diferença desses dois grupos? Um defendia que o cérebro tinha localizações específicas para as funções. Então, quando você tinha um dano numa determinada parte do cérebro, aquela parte que era danificada comprometia uma determinada função. E os distribucionistas acabaram vendo de outra forma. Eles entendiam que o cérebro conseguia se adaptar e não havia uma localização específica para as funções, mas que essas funções estavam, de certa maneira, espalhadas pelo cérebro.
Então, esse é um dos debates mais importantes da neurociência e que o Miguel Nicoleles traz nesse livro aqui. Além disso, tem vários outros temas, a conexão entre mente e corpo, por exemplo, como a gente pode ler os sinais cerebrais para poder gerar movimento. Por exemplo, uma das pesquisas mais conhecidas do Nicoleles é justamente o exoesqueleto, né? Essa estrutura que você coloca numa pessoa que é às vezes paraplégica e ela não pode andar, mas que com só a leitura dos impulsos cerebrais ela consegue fazer o movimento daquele exoesqueleto e faz com que ele ande. Então essa é uma das pesquisas mais importantes do Nicoleles que ele trabalha aqui. Inclusive foi usado no pontapé inicial da Copa de 2014, né? Quem lembra aqui da abertura da Copa de 2014 no Brasil, tem lá um garoto, que é um garoto com deficiência, né, locomotora, que chuta a bola a partir dos comandos do seu cérebro. Então esse é um dos outros pontos altos aqui desse livro. Além disso, tem muitos outros, inclusive a relação como a mente constrói a realidade. Isso é um dos aspectos mais legais do livro, onde ele fala, por exemplo, de uma construção, né, de uma projeção biométrica do corpo a partir do cérebro. Então, por exemplo, tem uma ideia aí, a ideia de quando uma pessoa tem um braço amputado, durante um tempo ela ainda sente o braço, ela ainda, se vai cair uma coisa no que seria, onde estaria a mão dela, ela ainda afasta, né? Tem aquele impulso de afastar, porque o cérebro ainda está associando a existência daquele membro, né? O que chama de membro fantasma, né? O membro amputado que a pessoa ainda sente coçar o dedo, um dedo que já não está mais ali. Além disso, por exemplo, tem outro exemplo que ele dá muito interessante, que é do tenista, né? Se você pede para um tenista com os olhos fechados, ele tocar a ponta dos seus dedos, né, com a outra mão, ele vai tocar num ponto, né, ele vai parar a mão num ponto que é muito mais distante do que seria a sua mão real, porque ele está tão acostumado com a raquete que o cérebro dele acaba introduzindo, né, internalizando a raquete como parte do corpo daquele tenista. Então isso mostra de maneira fantástica como o cérebro consegue trabalhar e consegue moldar a realidade ao seu redor. Então isso é um dos milhares de aspectos interessantes desse livro. Certamente é um livro que vale a pena de fazer um texto, né, um vídeo, melhor dizendo, só sobre ele, detalhando, esmiuçando parte a parte desse livro aqui. E me lembrou esse aspecto desse cérebro, que muito mais do que um órgão inerte, né, um rim, um coração, um baço, ele é um órgão que trabalha, ele é um órgão que participa da construção da realidade. Me lembrou muito um outro livro que também é um dos meus favoritos da vida, que é o Ontologia da Realidade, que é uma coletânea de textos do Humberto Maturana, um biólogo chileno, Humberto Maturana, onde ele fala muito justamente dessa ideia, dessa criatividade do cérebro para construir a realidade. Então, associando com um dos meus livros favoritos, não tinha como esse aqui não ser também uma das minhas leituras favoritas, e sendo do século XXI, ou seja, 2011, ele está aqui certamente na nossa lista de melhores livros do século XXI. Não é o New York Times, mas é a nossa lista aqui do Prazer em Conhecer LIP, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. Seguindo adiante com nossos 3 últimos livros, e aqui vem um super conhecido, clássico, best-seller absoluto, que é o Yuval Noah Harari, esse grande autor israelense, né, um professor israelense, e que ficou super conhecido por causa do seu outro livro, o Sapiens, que eu também tenho aqui, e tem um outro livro dele chamado 21 lições para o século XXI, outro livro bem interessante, mas do Harari, o meu favorito de longe é esse aqui, é o Homo Deus, livro de 2009. Aqui eu nunca, na verdade, gostei da premissa desse livro. A premissa desse livro é que o homem teria, na atualidade, superado os 3 grandes males que sempre marcou a sua história: a fome, a peste e a guerra. Então, a superação desses 3 males levaria o homem a uma criação de uma nova agenda de descobertas. Isso nunca me cheirou muito bem, nunca engoli muito bem essa história, até porque, vivendo no Brasil e diante de tantos conflitos, tantas coisas ruins, tantas misérias que podem acontecer, a superação desses males me parecia uma coisa meio de quem estava numa outra estratosfera. Mas eu entendo que o Harari quis dizer aqui, na verdade, que ele coloca que a fome, na verdade, se existe ainda fome, ela é uma fome política, não é uma fome por falta de alimento. É uma coisa que até a gente sempre ouviu também com relação ao Nordeste. O Nordeste passa fome porque se escolheu não fazer as políticas necessárias para reverter esse quadro de miséria. Então isso é uma coisa que a gente já ouvia durante muito tempo. Então entendo como ele quis dizer aqui. Ele fala, inclusive, que o número de obesos hoje é muito maior do que o número de subnutridos. Isso seria uma maneira de comprovar
o seu ponto de vista aqui de que nós já teríamos superado a fome. A doença e a guerra, para esse momento aqui que ele escreve, né, a gente está falando de um livro publicado em 2009, então para esse momento que ele escreve aqui, a gente poderia até considerar isso, né, os casos, né, epidemias localizadas, como ebola, outras epidemias, guerras mais localizadas também, poderia até engolir um pouco essa fala dele aqui. Mas, hoje em dia, depois de Covid-19, com guerra na Ucrânia, com o Oriente Médio aí, né, em conflagração permanente, por que um livro com uma premissa tão equivocada ainda poderia estar entre as listas de melhores livros lidos? Eu respondo, porque a reflexão gerada, né, a partir dessa premissa, a reflexão em si, ela já é um grande bem, um grande elemento positivo desse livro aqui. Porque o que é a consequência, né, de nós termos superado esses 3 grandes problemas? É nós avançarmos para uma agenda com 3 outros objetivos. Superamos a fome, a peste e a guerra. Para onde o homem vai? O que é que o homem deve buscar agora? Segundo Harari, o homem se dedicará a buscar a imortalidade, a felicidade e a divindade. Então é essa reflexão, esse pós-problema, é esse passo 2, essa virada de página que gera reflexões fantásticas, e essas reflexões continuam válidas, continuam super interessantes. Primeiro, porque ele coloca aqui, entre tantas coisas, né, que a gente poderia destacar, mas ele destaca aqui essa ideia de que, ele traz, né, como o homem, né, avançou, evoluiu, como o homem conseguiu dominar, né, o planeta, dominar a natureza, mas a partir do momento que ele se vê, e aí o autor aponta isso, quando o homem começa a se ver como um mero algoritmo humano, né, o que é o algoritmo? O algoritmo é um conjunto de regras para chegar ao resultado. Então, quando o homem se vê como apenas um algoritmo humano que reage ao seu ambiente apenas para conseguir continuar a reproduzir a sua espécie, isso já dá uma conotação de que a gente não vai ter essa vida futura tão plena como se poderia imaginar. O homem ele é muito menos senhor das suas decisões do que se poderia imaginar, uma vez que ele está atado, acorrentado a essa ideia de um algoritmo humano, né? E como reflexo disso, o livro traz vários aspectos aqui. Por exemplo, o fato de nós desconhecermos o próprio processo de pensamento, de consciência, né? Isso que é um tema tão tratado no livro de Nicolelis, né? Que a gente não consegue ainda ter muito claro como é que surge a consciência, né? Qual é o produto, qual é a forma, né? a maneira, né, que surge a consciência. Será que a consciência é meramente produto de combinações físico-químicas no cérebro? Então isso diz que é muito pouco, né? Essa explicação é muito pouco para o que é a grandeza da consciência. Então Harari também faz essa mesma pergunta aqui. Ele se debate com o mesmo dilema que a gente conhece como dilema do fantasma na máquina. O fantasma da máquina é exatamente essa ideia de assim, tem alguma coisa no homem, no cérebro, na mente humana, que está para além do corpo. Então esse fantasma na máquina é essa explicação que a gente não conseguiu chegar ainda de como os pensamentos surgem, né, como os pensamentos emergem. Então o Harari faz também essa consideração aqui nesse livro para mostrar exatamente isso, a fragilidade do homem, que sequer conhece a maneira como ele pensa. Mas ainda assim, mesmo diante dessas limitações, o homem se coloca como o buscador de objetivos tão plenos como esses que ele coloca aqui: divindade, imortalidade e felicidade. Então, alguns dos vários, a gente teria vários temas para tratar desse livrinho aqui, mas eu trouxe aqui só esses. Eu poderia colocar vários, né? Poderia colocar outros aqui. Ah, sim, não. Então, por isso que vale a pena a gente fazer o nosso velho roteiro, porque tem um ponto muito interessante que ele coloca aqui, que é o ponto, inclusive, que finaliza esse livro, que ele mostra assim, por que o homem conseguiu essa evolução, por que o homem consegue, inclusive, sonhar com esses objetivos mais amplos, né, da divindade, da felicidade e da imortalidade. Porque para além desse mundo objetivo e para além do mundo subjetivo do homem, a grande característica da humanidade é a intersubjetividade, é a capacidade de criar crenças comuns. Essas crenças comuns conseguem fazer com que dezenas, milhares de pessoas consigam trabalhar em prol de um bem demarcado por essa crença comum. Então ele fala de uma crença, pode ser a crença religiosa, pode ser a crença de uma pátria,
pode ser a crença numa ideologia política, mas o fato é, criar crenças comuns é o que caracteriza o homem e o que permite que o homem se lance a desafios tão grandiosos como os que ele coloca nesse livro aqui. Livro fantástico, quase 500 páginas, mas vale cada minuto do seu tempo. Vamos aí para o nosso 9º livro de 10 melhores leituras de livros lançados no século XXI, com esse aqui, O Futuros Imaginários, do Richard Barbrook. Esse é um livro de 2007, um livro dedicado, o Richard Barbrook é um pensador inglês, né, um cientista político inglês, e muito dedicado aí às ideias de comunicação e de tecnologia. E aqui faz isso com maestria. Aqui ele apresenta essa ideia do futuro, né? O futuro como um elemento a ser conquistado, a ser imaginado. Então tem logo de cara, ele faz aqui uma consideração, né, de que só é conhecido, né, o que não muda, na verdade, o que não muda é o passado. O passado você sabe como é que era, você sabe que o Império Romano é diferente da Inglaterra vitoriana. Mas o passado muda, né? O passado muda. O passado você viu que ele mudou. Mas o futuro não muda. Por que o futuro não muda? Porque o futuro é sempre uma tela em branco. É sempre uma página em branco que você vai ainda escrever. Então, essa ideia eu achei bem interessante, porque é muito diferente do que a gente costuma imaginar, né? De que o futuro né, as coisas vão mudar no futuro. Na verdade, o que ele coloca aí, as coisas já mudaram no passado. Você sabe que as coisas mudaram. O futuro é sempre uma página em branco que você vai construir. E aqui ele faz aborda essa ideia do futuro e dessa página em branco a partir de dois contrapontos interessantes. De um lado, a ideia da tecnologia. Né? Como a tecnologia ela é uma âncora também, de certa maneira, até a gente já falou disso aqui anteriormente, a âncora desse medo do desconhecido. Então o homem precisa se apegar a determinados elementos que mostrem, né, que esse futuro é possível, né, que ele associa ao futuro. Tem dar exemplo aqui do foguete, né, do foguete que leva o homem para a Lua, do computador, do reator nuclear. Todos esses elementos servem para o homem como ícones do futuro, né, símbolos do futuro, né, que mostram para onde ele está indo, né, o que é que o futuro reserva, né, em relação a esse desconhecido que ele não quer encarar, que ele não quer reconhecer, que está do outro lado, né, do tempo, vamos dizer assim, não, do tempo vivido e o tempo a se viver. Então esse desconhecido ele tenta buscar isso, fechar esse vácuo do desconhecido, desse medo do desconhecido, a partir de ícones, né, como o autor coloca aqui, ícones tecnológicos. Eu me referi aqui ao foguete, ao computador e ao reator nuclear, mas ele usa muitos exemplos das exposições mundiais, né, exposições que eram muito famosas, que eram feitas em vários países do mundo, onde se levava a vanguarda da tecnologia. Então isso também servia para dar essas âncoras temporais, essas âncoras de futuro, essas âncoras do progresso, para acalmar a ansiedade do homem diante do desconhecido, do futuro. Então, um dos elementos interessantes que o autor coloca aqui. Além disso, o autor ele tem um contraponto aqui, na verdade, melhor dizendo, ele tem um diálogo aqui, um autor extremamente importante, né? Ele dialoga com vários autores do campo da tecnologia. Norbert Wiener, que desenvolveu o conceito de cibernética, o Alan Turing também, que foi um dos primeiros caras a pensar a ideia de máquinas pensantes, né? Tem o famoso teste de Turing, né? Que tenta, se a máquina consegue passar nesse teste, que você não consegue distinguir as respostas de uma máquina ou de uma pessoa, ela passou no teste de Turing, né? Isso é muito utilizado no filme Inteligência Artificial também. Mas aqui, o seu principal interlocutor é o pensador canadense Marshall McLuhan, que é muito conhecido pela sua ideia de aldeia global, né? Tanto que o subtítulo aqui é Das Máquinas Pensantes à Aldeia Global. Então, McLuhan é um dos autores fantásticos também, e um dos caras que anteviu, né, que previu a ideia de internet, de conexão global. Tanto que quando ele falava de comunhão tecnológica, né, as pessoas entendiam isso como misticismo. Ele dizia que misticismo é a ciência do amanhã sonhada hoje. Então, essa frase também do McLuhan mostra a qualidade do interlocutor que o Richard Barbrook encontrou para trabalhar essa ideia de futuros imaginários. O outro elemento também importante, como eu falei aqui, da questão da tecnologia, outro elemento interessante é como o Barbrook vê essa ideia de conquista da imaginação do futuro, da ideia de futuro, como também uma batalha geopolítica, né? A cultura, o Estado, a sociedade, que definir
como vai se pintar esse quadro, como vai se pintar essa tela em branco, como vai se preencher essa tela em branco, domina, vamos dizer assim, é o ato de dominação absoluta. Você domina o amanhã, você domina a forma de pensar o amanhã. Então, tá aqui. Esse é um livro também que junta tecnologia, comunicação, geopolítica, né? Aspectos aí tanto sociais como políticos como econômicos num livro aqui, também um pequeno calhamaço aí, mas vale também muito a leitura. É um livro que assim vamos dizer assim, não fica devendo a nenhum dos livros hoje que discutem tecnologia, inteligência artificial, as tecnologias de ponta já podem ser encontradas aqui no seu nível reflexivo, já podem ser encontradas aqui no livro do Richard Barbrook, Futuros Imaginários, outra leitura também super impactante que fiz aí de livros lançados depois de 2021, nos nossos melhores livros do século XXI. E finalmente, nosso último livro, né, dos melhores livros do século XXI, está aqui por fim, um outro autor brasileiro. Né? Terminamos aí com um brasileiro, ficamos aí com 3, se não me engano, duplas, Miguel Nicoleles e Luiz Felipe Pondé, com seu Crítica e Profecia, que é um livro aqui de 2013. Pondé certamente não é uma unanimidade, também fiz essa mesma ressalva quando falei aqui do Leandro Carnal. Não é uma unanimidade, ele é muito conhecido por ter esse tom polemista também, esse tom meio jocoso, sarcástico. Ele é muito conhecido pelos seus comentários aí em rádios e televisões, mas uma coisa que nunca me escapou do conhecimento foi que o Pondé tem uma carreira também acadêmica sólida, inclusive no campo da teologia. É um especialista em teologia, em religião. Não é à toa que o nosso subtítulo aqui é A Filosofia da Religião em Dostoiévski. Então, como não ler esse livro? Como não ter esse livro como uma das minhas leituras favoritas aí de livros lançados depois de 2001? Um livro do Luiz Felipe Pondé, uma figura obviamente conhecida no debate público nacional, mas tratando no seu campo de especialização, que é da filosofia da religião, e ainda tratando de Dostoiévski. Aí não tinham o que fazer. Leitura fantástica. Livro que abre muitas portas para a interpretação de uma obra que é uma obra gigantesca, que é uma obra magnânima, como a obra de Dostoiévski. Aqui ele faz apontamentos bem específicos sobre a dimensão religiosa dentro da obra de Dostoiévski. E como sempre, ele é muito assertivo, muito, eu diria assim, passa o carro, vamos dizer assim. Logo de cara, logo no início do livro, quando ele fala que somente um analfabeto pragmático em filosofia religiosa, em filosofia da religião, poderia imaginar, entender a obra de Dostoiévski sem compreender a dimensão religiosa dessa obra. Então aqui deixa claro que não dá para compreender Dostoiévski sem compreender o aspecto religioso das suas obras. E aí, evidentemente, eu já li alguns Dostoiévski, né? Como eu disse, é um dos meus autores favoritos, e certamente o aspecto religioso está lá, colocado de maneira indelével. Está colocado tanto em personagens, e aí o Pondé faz isso aqui, personagens que são caracterizados como personagens eminentemente religiosos, como é o caso do Príncipe Mishkin, de O Idiota, meu livro favorito do Dostoiévski, inclusive o livro favorito do Dostoiévski também do Pondé, e também na figura do Alyosha, né, do irmão religioso dos irmãos Karamazov. E também ele traz aqui personagens secundários, mas também importantes pelo seu viés religioso, como é o caso também dos irmãos Karamazov, o Zosima, que é um starets, né, que é uma espécie de padre, uma espécie de sacerdote, e também a Sônia, né, no Crime e Castigo. Da mesma forma que ele coloca aqui personagens marcadamente religiosos, né, com uma fundamentação religiosa muito clara, ele faz o contraponto. Ele aqui faz estudos grandes em relação à mística ortodoxa, né, que é vamos dizer, a religiosidade da Rússia. E nesses estudos ele aponta, inclusive, uma das características fundamentais da obra de Dostoiévski, que é a ideia de razão deífuga, né, a razão que busca fugir de Deus. E isso aparece tanto no Ivan Karamazov, que é esse irmão racionalista dos irmãos Karamazov, da obra vamos dizer, do romance final de Dostoiévski, de 1880, se não me engano, e também aparece no Raskolnikov, nosso protagonista de Crime e Castigo, de 1866. Então, dois grandes romances de Dostoiévski, caracterizados tanto por personagens que demonstram, né, claramente a religiosidade, como o caso do Alyosha, e também demonstram essa ideia da razão
como sendo aquela que afasta o homem de Deus, como é o caso do Ivan Karamazov no Irmãos Karamazov. E Ivan Karamazov, inclusive, ele tem uma frase que é uma das mais icônicas da biografia de Dostoiévski, que é aquela famosa frase que diz que quando a alma é mortal e Deus não existe, tudo é permitido. Então isso mostra claramente essa crítica feroz que o Dostoiévski faz à filosofia da imanência, né, ao racionalismo imanente que havia na época que ele estava escrevendo, né, no século XIX. Então esse livro aqui é magnífico, fantástico, principalmente por esse estudo aprofundado, como eu já comentei em vídeos recentes aqui, onde a gente falava do poder da leitura ativa, né, e a gente falava de como é interessante você ler livros sobre livros. Né? Para quem ama livros, ler livros sobre livros é amar duas vezes aquele livro. Então, assim, esse é o caso desse aqui. É um livro, uma obra de análise, uma obra teórica, com um forte embasamento teórico, que trata de um grande autor literário, que é o Dostoiévski. Então, ele fala aqui da questão do encontro religioso do Dostoiévski no seu período siberiano. Né? Para quem não sabe, o Dostoiévski ele fez parte de um círculo anti-czarista, né, que se contrapunha ao governo do czar Nicolau, o círculo Petrashevski, e foi preso, condenado à morte. E no último instante essa pena de morte foi transformada em trabalhos forçados na Sibéria. E esse período do Dostoiévski na Sibéria foi muito impactante para ele, né, inclusive sob o aspecto religioso. Ele teve ali seu encontro, né, de religiosidade profunda. E marcadamente assim, na obra de Dostoiévski, os escritos antes da Sibéria e posteriores à Sibéria. Então, certamente, esse período de trauma, né, essa experiência traumática que o Dostoiévski viveu, refletiu aí no seu encontro com a divindade, com a transcendência, e esse encontro com a transcendência se reflete claramente em suas obras. Reflexo esse muito bem analisados e muito bem demonstrados nessa obra fantástica do Luiz Felipe Pondé. Essa obra que não é unanimidade, eu particularmente tive a oportunidade de ir numa live com a Maria Camila Moura, que estava no momento entrevistando o professor Flávio Ricardo Vassolé, que é um especialista em Dostoiévski. Eu fiz questão de perguntar ao professor Flávio Ricardo o que ele achava dessa obra aqui. E ele, obviamente, reconheceu a obra, mas apontou falhas, apontou eventualmente interpretações que poderiam ter uma outra condução, né? Mas certamente não desmereceu a obra, não jogou a obra na lava de lixo da história. Então, certamente, para meus parcos conhecimentos, essa obra certamente me abriu muitas portas de compreensão dessa magnífica obra, que é a obra do Fyodor Dostoiévski, talvez o maior escritor aí do século XIX. Excelente livro, excelente pedida aí. E, finalmente, o último livro dos nossos 10 livros de filosofia contemporânea, lançados a partir de 2001. Então, finalizamos aí a nossa lista. Esse vídeo ficou enorme. Difícil imaginar falar desses livros de maneira mais rápida. Tentei aqui ao máximo sintetizar o conteúdo desses livros, mas certamente cada um deles vai ter um vídeo muito especial, muito detalhado, apresentando detalhe por detalhe desse conteúdo fantástico de cada um deles. Aqui foi somente um aperitivo, foi só uma pitadinha para que você se interesse e busque esses livros. Se você já tiver, ou se você encontrar por aí, não tenha dúvida, compre, que é satisfação garantida. Então, gente, é isso. Eu queria agradecer a todos vocês que ficaram aí conosco até agora. Se ficaram, já deixa, por favor, o seu like aí nesse vídeo. Se inscreve no canal se gosta desse tipo de conteúdo, de livros, de literatura. E não deixa de seguir a gente também lá no Instagram, no @prazer em conhecer Lipe. Lá a gente continua esse papo sobre livros e está sempre demonstrando, temos aí nossos vídeos matinais de segunda, quarta e sexta, onde a gente fala do poder, né, onde você pode começar seu dia já com o poder da leitura à sua disposição. É isso, semana que vem, no próximo domingo, tem a parte 2, onde falamos dos outros 10 livros, dos 10 melhores livros do século XXI, em outras áreas, que não a filosofia, economia, política, urbanismo e assim por diante. Vai ter muito livro bom, 10 livros fantásticos, assim como esses, e espero encontrá-los também aqui no próximo domingo. É isso, gente. Muito obrigado, agradeço pelo seu tempo e lembre-se, a busca nos une. Um abraço.